A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos continuar nossos estudos, então? Hoje vamos finalizar o capítulo 11 do Apocalipse, que nos fala sobre o soar da sétima trombeta. E no versículo 15, então, nos fala: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aqui, quando toca essa sétima trombeta, antes dos acontecimentos que ela vai trazer, aparece novamente um grande culto de adoração a Deus, que eu acho até que é a continuação daquele culto que o apóstolo João descreve lá no capítulo 4. Os céus rompem em triunfo, anunciando que Cristo reinará para sempre, que é a nossa grande esperança, é esta, não é? Vermos Cristo reinando para sempre, e nós com ele. Glória a Deus. E olha que coisa mais linda. E vejam bem, irmãos, vocês leiam o capítulo 4 com este aqui e comparem este culto, que parece realmente uma continuação lá do capítulo 4. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. E olha o que eles diziam: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, desde o início, desde sempre, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Um grande triunfo, eles estão dizendo aqui. Mas, em seguida, no versículo 18, versículo seguinte já, do que os 24 anciãos estão falando nessa adoração, João fala assim: eiraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Sabemos que desde sempre as nações sempre estiveram iradas, furiosas contra o Senhor, não aceitando a palavra de Deus. E principalmente agora, então, no final dos tempos, nós estamos assistindo isto na nossa época, né? E agora, nesse período, a igreja já foi arrebatada, porque nós sabemos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E virá, então, uma grande guerra carnificina, muitas pessoas mortas. Israel será perseguido e também todos aqueles que crerem em Jesus, que aceitarem a Jesus neste período, serão perseguidos. E o versículo continua: e chegou o tempo, né, também de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Não importa qual a posição, todos, não importa o que foi pastor, foi membro, foi isso, foi missionário, ou visitava hospitais. Aqui diz assim, ó: vai dar o galardão aos profetas, os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Então, nós estamos aguardando. E este povo salvo da grande tribulação estará aguardando este galardão também. E o tempo, diz aqui no final do versículo, de destruírem os que destroem a terra,
que são esses homens maus, esses homens usados pelo inimigo. E no final deste versículo, deste capítulo, no versículo 19, João vê algo extraordinário. E ele escreveu: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Vejam, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, que Deus falou com ele, deu os mandamentos, e mandou ele também para fazer aquele tabernáculo. Deus não somente disse para Moisés como tinha que ser feito cada peça, cada coisa, mas Deus mostrou para Moisés. A gente só pode mostrar algo que existe. Então, esta arca da aliança estava lá no santuário de Deus. E Deus mostrou para Moisés todos os detalhes. Aí nós sabemos, Moisés fez, né, o tabernáculo, todos os utensílios foram construídos, tudo. Quando estava tudo pronto, Moisés foi ver se tudo estava conforme Deus lhe tinha mostrado. Eu acho muito interessante que não é conforme Deus lhe tinha falado, não mostrado. Ou seja, Moisés viu isso. Agora, o apóstolo João novamente está vendo no santuário de Deus a arca da aliança. Essa arca, depois de todas aquelas perseguições, aquelas coisas todas do povo judeu ser levado cativo, etc., ela sumiu. Ninguém sabe aonde que esta arca se encontra. Talvez venha a aparecer ainda, não sei. Mas uma coisa é certa. Lá no santuário de Deus existe a arca, a original, aquela que Deus colocou. E João viu isto. E o versículo nos diz que daí, quando João viu esta arca, no final do versículo, diz assim, ó, que sobrevieram então relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grande saraiva, vem aquele terror sobre a terra. E todas essas coisas, eu creio, vejam bem, irmãos, o que eu estou dizendo. Eu creio que esses tempos finais começaram em 1948, porque Israel, neste ano, começou a ser nação. Se cumpriram muitas profecias, principalmente Isaías falou muito, e os outros profetas também, que Deus espalharia aquele povo sobre todas, e enviaria para todas as nações da terra. E realmente isso aconteceu. Eles foram espalhados por todas as nações, mas passaram-se esses 2000 anos e eles nunca perderam a sua identidade. Israel é um verdadeiro milagre aos nossos olhos. Ninguém pode negar. E não é só aos olhos daqueles que creem em Deus, dos cristãos, aos olhos mesmo do ímpio, que conhece a história de Israel, sabe que é uma coisa assim impossível eles terem sobrevivido a todas essas coisas durante esses 2000 anos, praticamente. 1948, então, para mim, ali, então, começou o final. E agora nós estamos, então, no finalzinho, na antevéspera da volta de Jesus. Então, quando essa sétima trombeta terminar o seu toque,
vai entrar aqueles 7 anjos com as 7 taças da ira. Só que agora nós vamos fazer uma pausa, porque João fez uma pausa. E vamos lembrar do que nós estudamos até aqui, até o capítulo 11, para entendermos com mais clareza as coisas que estão escritas do capítulo 12 até o 22. O Apocalipse é um livro que ele chama a atenção da gente. A gente quer ler, quer estudar, quer entender. E então, relembrando o que nós já estudamos, mas eu gostaria muito que os irmãos gravassem bem isto, para entendermos o restante do livro. No capítulo 1, nós estudamos quando nós vimos, né, quando João teve aquela visão maravilhosa de Cristo glorificado, como que Cristo se apresentou no meio das igrejas. Depois, no capítulo 2 e 3, são as cartas que João escreveu, dado por Deus, né, com a unção de Deus, para as 7 igrejas da Ásia. Igrejas que existiam ali na época, com aqueles problemas, mas, ao mesmo tempo, cartas proféticas, falando sobre o que aconteceria à igreja, na história da igreja, até os nossos dias. Isso aí nós estudamos bem. Hoje nós estamos vivendo as 2 últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, aquela igreja fiel que aguarda para qualquer momento a volta de Jesus. E a igreja de Laodiceia, aquela que não está acreditando muito neste assunto, que vai ser uma igreja, são os irmãos que vão ficar. Infelizmente, não vão participar do arrebatamento da igreja. No capítulo 4 e no capítulo 5, nós estudamos sobre a visão do trono de Deus, ali no capítulo 4, depois no capítulo 5, quando a gente vê aquele rolo com 7 selos, e João chora porque ninguém era digno de abrir aquele rolo. Então vem o Cordeiro, lembram? Vem o Cordeiro e ele vai começar a abrir selo por selo. E agora vai nos mostrar, nos contar o que acontecerá no final dos tempos. Então, isso está escrito ali no capítulo 6, quando é rompido selo por selo. Tudo isso nós já estudamos. Nós estamos só assim nos posicionando ou fazendo com que a nossa mente lembre destes assuntos. Aí no capítulo 7 nos fala, tem aquele intervalo na 6ª trombeta, que entre a 6ª e a 7ª trombeta, entre o 6º e o 7º selo, tem um intervalo. Depois, entre a 6ª e a 7ª trombeta, também tem um intervalo. Então, vamos ver. Nesse intervalo, entre o 6º e o 7º selo, João viu os 144.000 judeus selados, 12.000 de cada tribo. E eles vão sair a pregar o evangelho no mundo inteiro. E o anticristo não poderá matá-los, não poderá vir contra eles, porque eles têm uma tarefa para fazer, que é anunciar o evangelho. E João viu também uma multidão inumerável. Vejam que os judeus, ele viu um número específico, 144.000, 12.000 de cada tribo. Agora, fala sobre os salvos da grande tribulação, que ouviram a mensagem por intermédio
desses judeus selados e também aquela igreja que não estava preparada, aqueles irmãos que atualmente estão na igreja, etc., mas por algum motivo não estarão preparados e vão ficar aqui. Muitos desses irmãos vão entender. Eu digo assim, ó, todos vão entender, e será terrível, mas muitos vão tomar uma atitude de agora eu vou ficar firme, não vou negar o mestre mesmo que eu morra. Então, João vê aquela quantidade incrível, incontável de pessoas salvas. A gente vê, irmão, nisso aqui, o grande amor de Deus para com a humanidade. Sempre, sempre, sempre Ele está dando mais oportunidades para o homem. Aí nós vamos ver o toque das 7 trombetas que está descrito no capítulo 8 e no capítulo 9, e a gente lendo vai ver o que acontece quando cada trombeta é tocada. Aí, de novo, na 6ª trombeta, entre a 6ª e a 7ª trombeta, tem aquele intervalo. E no capítulo 10, João vê esse anjo, um anjo forte, que vem e ele traz um livrinho na mão. Ele coloca seu pé na terra e no mar, simbolizando isso aí, o mar, que são as nações, e a terra, que é Israel. Então, todo domínio pertence ao nosso Senhor. Ele ali coloca seus pés. E ele tem na mão um livrinho aberto, não é fechado, é aberto, ao qual ele é dado para João. Se nós lermos direitinho, nós não podemos passar tudo de novo, mas é dado para João ler, comer este livro, e diz que João, quando come, ele é doce no seu paladar, na sua boca, mas quando vai no seu ventre, ele é amargo. E a palavra de Deus diz que ela é mais doce do que o mel, mas muitas vezes se torna amargo quando a pessoa está pregando, falando, e as pessoas parece que não estão entendendo, ou não estão entendendo que Jesus está voltando. E no capítulo 11, então, também neste que é o intervalo, João vê as 2 testemunhas, que são os agentes de Deus, que serão levantados nesta terra com grande poder, e eles vão profetizar durante a grande tribulação, por 1260 dias ou 3 anos e meio. Eles também, o anticristo tentará matá-los de toda maneira, mas não poderá, mas chegará o tempo que terminou o seu ministério e eles serão mortos, como nós estudamos bem direitinho. A humanidade inteira vai festejar, entregar presentes um ao outro, e os seus corpos não deixarão serem enterrados, para que não aconteça como aconteceu com Jesus, que dizem que foi roubado o corpo. Então, eles disseram, não, vamos deixar aí exposto. E foi muito bom, é muito bom que esses corpos serão deixados em praça pública por 3 dias e meio, e aí vem o espírito de vida da parte de Deus e os levanta na frente do mundo inteiro, porque como eu digo sempre, há um século atrás, ninguém poderia entender como que o mundo inteiro veria isto. Hoje nós sabemos, é a televisão, os satélites, e, meu Deus, tem tantos meios aí que o que acontece em qualquer lugar do mundo, na mesma hora, é visto no mundo inteiro. E o mundo inteiro verá esses 2 homens subindo aos céus. Glória a Deus. Bem, aí, passando para o capítulo 12,
Nós terminamos ali o capítulo 11. No capítulo 12, nós vamos estudar sobre a mulher e o dragão. Só que este assunto eu vou deixar para o próximo vídeo. É um assunto longo, e se eu colocasse aqui, nesta continuação, esse vídeo ficaria muito cansativo, muito longo. Mas breve, eu já vou colocar o próximo vídeo falando sobre a mulher e o dragão. Então, eu espero, assim, que os irmãos tenham gravado bem do capítulo 1 ao capítulo 11, cada coisa que acontece nesses capítulos. Vamos gravar bem, para entendermos agora do capítulo 12 até o 22. Tem muitas coisas, porque aqui vai ser mostrado no capítulo 12 a mulher e o dragão, depois vai ser mostrado o anticristo, o falso profeta, o número 666, a vindima. Temos muita coisa para estudar. Parece assim, ó, que João lembra de mais detalhes e mais detalhes que ele viu e que ele não quer que nós percamos. Então, ele vai escrevendo todas essas coisas que ele viu para nosso conhecimento, para esse final dos tempos. Aí depois, se não me engano, é no capítulo 15, que daí as taças serão derramadas. Também depois nós vamos chegar lá. Mas no nosso próximo encontro, o assunto será a mulher e o dragão. Que Deus abençoe, amados, que Deus abençoe, que você possa amar este livro do Apocalipse, porque é o livro mais atual que existe hoje, que está nos falando sobre as coisas que vão vir. Vamos ficar firme com Jesus, firmados na rocha, como diz, inabaláveis, para que no momento que o Senhor vier nos buscar, nós possamos estarmos prontos e partirmos com Ele, em nome de Jesus. Aí eu sempre termino, né? Jesus breve virá. Você está preparado? Eu espero que todo mundo diga sim, eu estou preparada. Glória a Deus, né? Então, aqui eu escolhi esse hino 225 da nossa harpa cristã, que nos diz: na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. A paz do Senhor, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo.